Um milionário contratou uma babá para cuidar de seu filho com deficiência, e o que ele viu partiu seu coração. Leonardo tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Uma casa gigantesca com 3 andares, piscina aquecida, quadros caros nas paredes e uma garagem com mais carros do que ele conseguia dirigir. Mas o silêncio naquela casa pesava mais do que qualquer coisa. Era um silêncio gelado, cheio de memórias que ninguém falava em voz alta. Ele era viúvo. A mulher dele, Mariana, tinha morrido no parto, 7 anos atrás. E junto com ela, alguma parte dele também tinha morrido. Desde aquele dia, Leonardo virou outro homem, mais calado, mais distante. Ele parou de sorrir e começou a viver no automático. Levantava cedo, tomava café sozinho, entrava no carro, ia para o escritório, resolvia problemas, assinava papéis e voltava para casa como se fosse um funcionário do próprio luto. O filho dele, Daniel, nasceu com paralisia cerebral. Não andava, não falava, mas olhava. E aqueles olhos diziam mais do que qualquer palavra. Daniel tinha o olhar mais vivo que Leonardo já tinha visto. Só que mesmo assim, ele não sabia o que fazer com aquele menino. Não sabia como se aproximar, como entender. Sentia culpa. Sentia raiva de si mesmo por não conseguir amar do jeito certo. Não era que ele não amasse, era que ele não sabia demonstrar. Parecia que tudo nele tinha travado. Daniel passava os dias no quarto de cima, cercado de enfermeiras, babás e terapeutas. Trocavam de tempos em tempos, como peças de um jogo. Algumas aguentavam semanas, outras só alguns dias. Diziam que era pesado, que o menino exigia muito. Mas no fundo, Leonardo sabia que o problema era outro. Ninguém ali se importava de verdade. Faziam por obrigação, não por afeto. E Daniel sentia isso. Por mais que não falasse, ele sentia tudo. Aquela manhã, começou como todas as outras. Leonardo desceu as escadas com a cara fechada, o terno já no corpo e o celular tocando. Passou pela sala sem olhar para o lado. A mesa do café estava posta, mas ninguém ali comia. Era sempre assim. A empregada colocava por educação, mas ele quase nunca tocava na comida. No meio da reunião que teve em casa com o novo administrador da empresa, a cuidadora de Daniel apareceu na porta com um aviso seco. Ia embora. Disse que o menino tinha chorado sem parar a noite toda, que não sabia mais o que fazer. Disse que ele estava irritado, que não colaborava, que era demais para ela. Leonardo respirou fundo e só disse um ok. Não pediu explicações, não implorou para ela ficar. Esperou que ela saísse e depois ficou parado olhando pela janela. Viu o carro dela indo embora e pensou, pela 1000ª vez, que nada funcionava naquele lugar. Naquela tarde, ele cancelou as reuniões. Coisa rara. Subiu devagar até o quarto do filho. Fazia dias que não entrava ali. O quarto era bonito, cheio de brinquedos caros e objetos coloridos. Mas mesmo com tudo aquilo, era triste. Daniel estava deitado na cama, com os olhos abertos, olhando para o teto. Quando escutou o pai entrando, mexeu a cabeça de leve. Foi só isso, nenhuma reação além disso. Leonardo sentou na poltrona do canto e ficou ali, olhando o filho. O menino tinha o rosto da mãe. Isso doía. Aqueles olhos grandes, o cabelo castanho liso, a pele clara. Tudo nela estava ali, mas sem a vida que ela carregava. Daniel piscava devagar, como se dissesse: "E aí, pai? Vai continuar fingindo que eu não existo?" Depois de uns minutos em silêncio, Leonardo se levantou, pegou o tablet que estava na mesinha e começou a procurar por agências. Precisava de alguém. Mais uma babá. Mais uma tentativa. Sabia que era só um remendo, mas não podia deixar o filho sozinho. Fez 3 ligações. As 3 marcaram entrevistas. Todas viriam no dia seguinte. Ele desligou o tablet, levantou e foi até a cama. Passou a mão na cabeça do filho. Daniel fechou os olhos como se aquilo fosse um carinho raro. E era. Leonardo sentiu a garganta apertar.
mas não deixou a emoção escapar. Engoliu seco e saiu do quarto. A noite caiu devagar. Ele jantou sozinho. A casa continuava quieta, mas era uma quietude desconfortável. Não era paz, era ausência. No meio da madrugada, ouviu um barulho, vindo do quarto de Daniel. Foi até lá. O menino chorava baixinho. Era um choro sofrido, um som curto, como se tivesse medo até de incomodar. Leonardo parou na porta. Ficou ali parado, sem saber se entrava ou não. Depois de alguns segundos, voltou para o quarto dele. Deitou, mas não dormiu. No dia seguinte, as entrevistas começaram cedo. A primeira candidata chegou com um currículo impecável, anos de experiência, inglês fluente. Falava como uma profissional que conhecia todas as técnicas, mas não olhou para o menino nenhuma vez. A segunda era mais simpática, mas parecia assustada. Perguntava o tempo todo sobre a rotina, como se tivesse medo de encostar no menino. A terceira se atrasou e foi descartada na hora. Quando Leonardo já pensava em cancelar o resto do dia, bateu um carro simples no portão. A mulher que saiu dele era jovem, cabelo preso, roupa comum. Nada chamava a atenção, e ao mesmo tempo, tudo nela parecia diferente. Ela entrou sem pressa, com um olhar calmo. Quando viu Daniel, abaixou na altura dele. Não disse oi pro pai, disse oi direto pro menino. Oi, campeão, posso sentar aqui com você? Daniel olhou para ela por alguns segundos. Não respondeu, claro. Mas piscou rápido. Um sinal que só quem prestava atenção saberia notar. Júlia. Esse era o nome dela. Sentou ao lado da cama como se estivesse em casa. Leonardo observou tudo, calado. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu alguma coisa mexer dentro dele. Ainda não era esperança, mas era o começo de alguma coisa. Algo que ele nem sabia dar nome ainda. Só sabia que, pela primeira vez, talvez aquela casa ficasse um pouco menos vazia. Júlia chegou com uma mochila surrada nas costas, uma pasta fina com alguns papéis e uma expressão que misturava calma com um certo peso no olhar. Não era o tipo de pessoa que você olha e pensa, essa aí vai mudar tudo. Ela parecia comum, mas bastou ela passar pelo portão da mansão e a energia mudou. Era como se ela não estivesse ali só por um trabalho. Ela estava ali por alguma razão que ninguém sabia ainda. Leonardo não desceu para recebê-la. Deixou que a empregada fizesse isso. Estava no andar de cima, sentado no escritório, olhando pela câmera instalada na sala. Queria ver como ela agiria sem ele por perto. Não era desconfiança, era costume. Ele sempre observava primeiro. Júlia entrou e não ficou elogiando a casa, nem comentando o tamanho. Foi direto ao ponto. Onde ele está? A empregada se atrapalhou. Um pouco com a pergunta seca, mas respondeu. Júlia tirou os sapatos antes de subir a escada. Fez isso sem ninguém pedir. Disse apenas. Criança sente tudo. Até o barulho do sapato importa. Leonardo ouviu isso pelo microfone da câmera. Franziu a testa. Nenhuma das outras babás tinha falado algo parecido. Na tela, ele viu Júlia sumir escada acima. Sentiu um impulso de levantar, mas ficou sentado, tentando entender o que estava sentindo. Curiosidade, talvez. Quando ela entrou, no quarto, Daniel estava deitado de lado, meio encolhido. O sol entrava fraco pela janela, batendo na parede. Júlia parou na porta, colocou a mochila no chão e não falou nada por alguns segundos. Só ficou olhando o menino. Depois foi se aproximando devagar. Ela não pegou o tablet com as orientações, não foi atrás de papelada, nem perguntou nada sobre a rotina. Ajoelhou do lado da cama e colocou a mão devagar no colchão, como quem pede licença. Oi, Daniel. Sou a Júlia. Vim aqui para ficar com você um tempo, mas só se você quiser. Daniel virou os olhos devagar na direção dela. Ficaram se olhando. Ele não sorria, nem fazia gestos, mas também não se fechava. Era como se estivesse analisando ela. Júlia não tentou forçar nada. Ficou ali, sentada,
no chão, como se tivesse tempo de sobra. Depois de uns minutos, ela tirou da mochila um brinquedo velho. Um carrinho de madeira, com as rodas meio tortas. Colocou no chão e empurrou devagar. O barulho das rodinhas batendo no chão quebrou o silêncio do quarto. Daniel olhou. De novo, nada de risadas, mas ele olhou. Com atenção. Júlia percebeu e continuou. Não falava muito, só mexia no carrinho, pra lá e pra cá, com uma leveza que não combinava com aquele ambiente pesado. Leonardo desceu as escadas depois de uns 20 minutos. Queria ver de perto. Quando chegou no corredor, parou na porta do quarto e ficou ali, quieto. Júlia estava sentada na beira da cama, com Daniel deitado ao lado, mais relaxado. Ela contava uma história inventada, usando o carrinho como personagem. A história era simples, meio boba, mas tinha um ritmo que prendia. Esse carrinho aqui se perdeu da garagem dele. Ficou rodando por aí até achar um menino que também se sentia meio perdido. Daniel piscou devagar. Leonardo viu. Viu mesmo. O menino estava reagindo. Não era algo enorme, mas estava ali. Um sinal. Um começo. Como você conseguiu isso? Ele perguntou, entrando de vez no quarto. Júlia olhou para ele com calma. Eu não consegui nada. Só sentei aqui e esperei ele me notar. Criança não precisa de truque, só de presença. Leonardo não respondeu. Ficou olhando para o filho e depois para ela. Algo incomodava nele. Aquilo era bom demais, rápido demais. Parte dele queria se animar, a outra achava que era só sorte de principiante. No fim da tarde, Júlia desceu para conversar sobre a vaga. Leonardo ofereceu café. Ela aceitou. Sentaram na cozinha, coisa rara de acontecer naquela casa. Ele começou, com perguntas diretas, como sempre. Você tem experiência com crianças com deficiência? Tenho. Já cuidei de 3. Cada uma diferente da outra. E por que saiu dos empregos anteriores? Porque em alguns lugares a criança era tratada como um problema. Eu não consigo trabalhar assim. Ele ficou em silêncio. E por que quer esse emprego? Porque eu vi o olhar dele. E eu entendi. Não sei explicar como, mas eu entendi. Leonardo não sabia o que responder. Pegou os papéis que ela trouxe, olhou os dados, as referências. Estavam em ordem, mas ele ainda tinha aquele desconforto. Não era com ela, era com tudo. Ele não sabia. Confiar, tinha desaprendido. Quando pode começar? Agora. E ela começou, no mesmo dia. Subiu de novo, ficou com Daniel até ele dormir. Contou outra história. Cantou baixinho uma música que dizia que tudo ia ficar bem. E pela primeira vez em semanas, o menino dormiu sem crise. Leonardo viu tudo pela câmera. Depois desligou, fechou o notebook e ficou olhando pro nada. Tinha alguma coisa diferente naquela mulher. E não era só o jeito com Daniel. Era no olhar. Como se ela tivesse um passado cheio, mas não deixasse que isso afetasse o presente. Ou talvez afetasse sim, mas do jeito certo. Naquela noite, a mansão parecia menos vazia, ainda silenciosa, ainda enorme. Mas com um quarto, pelo menos, respirando um pouco mais leve. Nos primeiros dias, Júlia não tentou mudar nada. Não chegou, cheia de ideias ou com aquela pressa de quem quer mostrar resultado rápido. Ela só se aproximou devagar. Era como se respeitasse o tempo do menino. E isso fez diferença logo de cara. O quarto de Daniel sempre foi cheio de coisas, brinquedos caros, livros com letras grandes, aparelhos de estímulo. Tudo muito tecnológico, muito novo, mas sempre ficou ali, encostado, quase sem uso. Júlia não foi atrás de nada disso. No segundo dia, ela trouxe uma caixa simples de casa. Tinha tintas, lápis de cor, papel sulfite, brinquedos feitos à mão. Um deles era um bonequinho de pano, com uma carinha costurada meio torta. Leonardo observava, tudo pelas câmeras. Ele já tinha se acostumado com o hábito de vigiar tudo à distância.
Estava sempre com o celular na mão, dando uma olhada rápida no que estava acontecendo lá em cima. Não era que ele não confiasse. Era o único jeito que ele conhecia de se sentir no controle. Naquela manhã, Júlia colocou uma música baixinha, no quarto. Não era infantil, não era agitada. Era uma música calma, com voz suave. Sentou no chão com Daniel, pegou um dos lápis e começou a desenhar. Ela não mandava o menino fazer igual. Não pedia para ele repetir ou acompanhar. Ela só fazia e deixava ali, ao lado dele, caso ele quisesse tentar. Daniel olhava para tudo com curiosidade. Às vezes mexia os dedos devagar, como se pensasse se podia tocar. E quando finalmente encostava em algo, Júlia sorria de leve, sem festa, sem exagero, como se dissesse: "Tá tudo certo, no seu tempo." Leonardo desceu no meio da manhã e subiu, pro quarto. Não avisou. Quando chegou na porta, viu Júlia limpando as mãos de Daniel com um paninho úmido. Os dedos dele estavam todos manchados de tinta azul. E ele tinha um traço rabiscado no papel, quase sem forma, mas feito por ele. "Isso foi ele quem fez?" Leonardo perguntou surpreso. "Foi." Ele pegou o lápis sozinho e apertou bem forte na folha. "Ele tem força, só não gosta de usar." Daniel olhou para o pai. Leonardo olhou de volta e ficou ali, parado, sem saber o que falar. Não era comum, aquele tipo de coisa. Qualquer pequeno movimento do filho parecia enorme. "Você tem alguma formação específica?" Ele perguntou, ainda desconfiado. "Não, só paciência." Leonardo ficou calado por alguns segundos. Depois balançou a cabeça e saiu. Ainda não sabia lidar com aquilo. Nos dias seguintes, Júlia foi criando uma rotina sem forçar nada. Daniel passou a acordar mais calmo, comer com mais facilidade, dormir mais rápido. Ela falava com ele o tempo todo, mesmo sem resposta. Contava como estava o tempo, o que ia fazer em seguida, o que tinha sonhado. E aos poucos, o menino começou a dar pequenos sinais. Um dia, enquanto ela contava uma história de dinossauros, Daniel fez um som. Um som curto, como se fosse uma risada abafada. Júlia parou na hora, olhou para ele com os olhos cheios d'água, mas não chorou. Só colocou a mão sobre a dele e disse bem baixo: "Eu ouvi." "Obrigada." Leonardo estava assistindo por um tablet, enquanto fingia prestar atenção numa reunião online. Quando escutou o som, pausou tudo. Repetiu o vídeo. Escutou de novo. Depois largou o tablet e ficou sentado, sem saber o que pensar. Era como se algo dentro dele estivesse pedindo para reagir, mas ele ainda não sabia como. Teve uma noite em que Daniel teve uma crise. Começou a se debater na cama, coisa que acontecia de vez em quando. Os músculos dele travavam, o rosto ficava vermelho, ele gemia baixinho. Júlia correu pro quarto, apagou a luz, abaixou a cabeça dele com cuidado e começou a cantar a mesma música que tinha colocado nos primeiros dias. Ficou ali com ele até o corpo relaxar. Demorou uns 20 minutos. Leonardo chegou depois. Quando entrou no quarto, Júlia estava sentada no chão, com Daniel no colo. O menino estava cansado, mas calmo, os olhos meio fechados, respirando devagar. "Ele tem essas crises há muito tempo?" Ela perguntou. "Desde bebê. Os médicos dizem que é normal, mas é horrível de ver." "E você não fica com ele?" Leonardo não respondeu. Era a primeira vez que alguém perguntava isso daquele jeito, sem acusar, sem dar sermão. Só perguntou. Naquela noite, ele ficou acordado por horas, pensando. Começou a lembrar da época em que Mariana estava grávida. Eles tinham tantos planos. Ele comprou todos os móveis do quarto, pesquisou as melhores escolas, planejou viagens em família. Tudo isso sumiu no segundo em que a médica entrou na sala de parto com a notícia que Mariana não tinha resistido. Depois disso, tudo virou dor, e Daniel virou o espelho daquela dor. Era difícil olhar para ele e não lembrar do que tinha acontecido. Então Leonardo passou a se afastar. Não foi de propósito, foi o jeito que encontrou de continuar respirando. Mas agora, vendo o filho se mexer, reagir,
Dormir no colo de uma mulher que ele mal conhecia. Alguma coisa começava a quebrar por dentro. Uma parte dele queria se aproximar, mas outra ainda tinha medo. Medo de falhar. Medo de sentir. No 5º dia, Júlia colocou Daniel na cadeira de rodas e desceu com ele para o jardim. O sol estava fraco, mas o ar estava bom. Ela empurrou a cadeira devagar, mostrando as plantas, os passarinhos, a grama molhada. Daniel mexia os olhos para todos os lados, atento. Em um momento, ele esticou um dos dedos e apontou para uma flor vermelha. Júlia se agachou na hora, pegou a flor e colocou perto do nariz dele. É para você. Leonardo estava na varanda do 2º andar, olhando de longe. Viu tudo. Sentiu o peito apertar. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Coisas pequenas, mas que para ele significavam o mundo. Verônica sempre achou que aquela casa era um espaço que também pertencia a ela. Não oficialmente, claro. Mas era assim que ela se sentia. Irmã da falecida Mariana, ela vinha com frequência desde o enterro. Nunca morou ali, mas fazia visitas longas, daquelas que não têm hora para acabar. Se dizia preocupada com o sobrinho, mas no fundo, o que mais fazia era andar pelos cômodos, como se estivesse tomando nota mental do que queria para ela mesma. Verônica tinha aquele tipo de presença que ocupa o lugar. Fala alto, gesticula muito, se arruma como quem vai ser entrevistada todo dia e faz perguntas que não parecem perguntas, parecem testes. Desde o início, ela não gostou de Júlia. Na verdade, nem olhou muito para ela na primeira vez. Só lançou aquele olhar de cima a baixo, rápido, gelado, e seguiu até a cozinha como se a babá fosse só mais uma da lista que passaria pela casa. Naquela manhã, Verônica chegou sem avisar. Tocou a campainha mesmo tendo a chave na bolsa. A empregada abriu e ela entrou já reclamando. Essa campainha devia ser trocada. Esse som é horrível. Leonardo desceu com cara de quem não tinha paciência. Já conhecia o estilo da cunhada. Ela apareceu com um vestido estampado chamativo, óculos escuros no cabelo e uma bolsa que parecia mais cara do que o carro da Júlia. Vim ver o Dani, ela disse tirando os óculos e beijando o ar, como se o gesto bastasse. Leonardo só assentiu com a cabeça. Quando subiram, encontraram Daniel no tapete da sala com Júlia. Ele estava sentado com apoio de travesseiros, enquanto ela mostrava imagens num livro infantil. Daniel fazia um barulhinho de satisfação, com o olho fixo na página. Ué, o milagre aconteceu? Verônica falou, parando de repente. Júlia se virou meio surpresa. Leonardo deu um passo à frente. Verônica, essa é a Júlia. Ela é quem está cuidando do Daniel agora. Já percebi. E ele parece gostar, né? Muito à vontade com uma estranha. A tensão bateu no ar. Júlia, com toda a calma, respondeu. Eu não sou uma estranha para ele. Estou aqui todos os dias. A gente já se conhece bem. Verônica forçou um sorriso. Aquele sorriso que não tem nada de simpático. Espero que sim. Crianças são muito sensíveis. Ainda mais crianças como o Dani. Ela se aproximou do sobrinho, se abaixou, tentou dar um beijo na testa dele, mas ele virou o rosto. Júlia ficou atenta. Leonardo também viu. Verônica levantou rápido, fingindo que nada aconteceu. Então, Júlia, de onde você veio mesmo? Da Zona Norte. Eu trabalhava com outras crianças antes de vir pra cá. Ah, que interessante. Com carteira assinada? Em alguns casos, sim. Em outros, como cuidadora autônoma. Verônica piscou devagar, como se processasse alguma coisa. Já estava julgando. Ela era assim. Não precisava falar tudo para mostrar o que estava pensando. Bastava o jeito que ela olhava. E você estudou o quê? Cuidados especiais e estimulação infantil. Curso técnico. Bom saber. Leonardo se encheu. Não era entrevista de emprego. Júlia já tinha se mostrado mais eficiente do que todas as outras que passaram por ali. Mas ele conhecia a cunhada. Ela não ia parar por aí. Verônica passou os dias seguintes indo mais vezes à casa.
Aparecia com desculpas. Trazer roupas antigas do Daniel, entregar documentos, até bolo ela levou um dia. Sempre de olho em Júlia. Sempre com aquele jeito de quem checa tudo sem falar diretamente. Numa tarde, ela apareceu e encontrou Júlia sozinha no jardim com Daniel. A babá empurrava a cadeira de rodas e conversava com ele como sempre. Quando viu Verônica chegando, ela sorriu educadamente. Oi, dona Verônica. O Dani estava aqui pegando um pouco de sol. Dona não, querida. Me chama só de Verônica. Dona me envelhece. Ela se aproximou da cadeira, tocou o ombro de Daniel, mas o menino encolheu de leve. Júlia notou. Verônica também. Engraçado. Ele sempre foi tão apegado a mim. Às vezes, os vínculos mudam, principalmente quando o afeto é constante. A frase de Júlia foi dita com gentileza, mas Verônica sentiu. Não gostava de ser contrariada. Muito menos por alguém que ela achava que devia obedecer. No dia seguinte, Verônica voltou com um plano. Levou Leonardo até o escritório e, com cara séria, começou. Eu pesquisei sobre a Júlia. Você... O quê? Olhei as redes sociais. Procurei o CPF. Tenho contatos em escolas e clínicas. Não achei nada grave, mas também não achei quase nada. É tudo muito vago. Ela não fala de família, não fala do passado. Você não acha estranho? Leonardo cruzou os braços. Sentiu o velho instinto de alerta. Você está dizendo que ela é um risco? Estou dizendo que ela é um mistério. E a gente não deve manter mistérios perto de uma criança vulnerável. Ele ficou quieto. Aquilo mexeu com ele, mas não respondeu nada. Só ouviu. E ficou pensando. Verônica não parou por ali. Nos dias seguintes, falou com a empregada, fez perguntas indiretas, observou tudo o que podia. Júlia percebeu. Não era boba. Sabia quando estava sendo testada. Numa noite, Leonardo desceu pro térreo e viu Júlia sentada sozinha na cozinha, mexendo numa xícara de chá. Ela parecia cansada, mas tranquila. Minha cunhada tá te incomodando? Júlia olhou pra ele, deu um meio sorriso. Eu já lidei com gente pior, mas sei que ela não vai parar fácil. Leonardo sentou à frente dela. Não sabia o que dizer, mas algo dentro dele dizia que pela primeira vez em anos, aquela casa estava começando a ficar viva de novo. E não era por causa da família. Era por causa de alguém de fora. Alguém que ninguém esperava. Aos poucos, o que era só um cuidado profissional virou outra coisa. Júlia e Daniel se conectaram de um jeito que nem ela esperava. Era mais do que carinho. Era troca. Era um entendimento que não precisava de palavras. Ela chegou uma manhã com uma camiseta do Homem-Aranha, e Daniel olhou direto para a estampa. Pela primeira vez, em semanas, os olhos dele brilharam com vontade. Júlia percebeu na hora. Você gosta dele, é? Perguntou, se abaixando na frente dele. Daniel moveu o pescoço devagar, como se quisesse confirmar. Naquela mesma tarde, Júlia pegou papel, canetinhas e fez um jogo com recortes de super-heróis. Criou uma história com o nome dele no meio, como se Daniel fosse parte daquele mundo. Colou tudo numa cartolina e pendurou na parede do quarto. Daniel olhava para o desenho como se tivesse achado um lugar onde ele existia de verdade. Leonardo, que costumava passar reto pelo quarto, parou na porta e viu a cena. Júlia sentada no chão, contando a aventura inventada, e o filho acompanhando cada gesto com os olhos, até mexendo os dedos quando ela apontava alguma coisa. Ele não fazia isso antes. Leonardo disse, encostado no batente. Ele faz. Agora, Júlia respondeu, sem desviar o olhar de Daniel. Aquilo mexia com ele, porque era real. Não era só impressão. O filho estava diferente, mais vivo, mais presente. Num dos dias seguintes, Júlia acordou mais cedo que o normal. Tinha sonhado com uma brincadeira da infância e quis tentar algo parecido com Daniel. Encheu bexigas de várias cores, colocou no chão do quarto e espalhou almofadas por toda parte, para que ele ficasse mais confortável. Quando ele acordou, o quarto parecia outro, e quando ela estourou uma das bexigas com a mão, fazendo um som alto, ele arregalou os olhos e do nada deu uma gargalhada curta.
Foi a primeira risada. De verdade. Pequena, rápida, mas uma risada mesmo. Júlia travou por um segundo. O coração acelerou. Sentiu uma vontade enorme de chorar, mas se controlou. Você riu, meu amor. Você riu. Ela segurou a mãozinha dele com força. Daniel olhava para ela como se entendesse, como se estivesse dizendo: você me achou. Leonardo viu tudo pelas câmeras. Levou a mão ao rosto e ficou quieto por um tempo. Nem percebeu que estava chorando. Só se deu conta quando uma lágrima caiu no colarinho da camisa. Ele passou o resto do dia diferente. Caminhava devagar, respondia mensagens sem pressa. Chegou a cancelar uma reunião para ficar mais tempo em casa. Começou a fazer isso com mais frequência. Mesmo sem entender exatamente o que estava sentindo, sabia que alguma coisa dentro dele estava se mexendo. Numa dessas manhãs, Júlia notou que Leonardo estava no corredor do segundo andar, perto da porta do quarto de Daniel. Quer entrar? Ela perguntou, segurando o pano que usava para limpar os brinquedos. Leonardo hesitou, mas deu um passo para dentro. Daniel estava deitado, brincando com um brinquedo de encaixar. Júlia colocou o pano de lado e se sentou no chão, como sempre. Fazia. Leonardo ficou em pé, olhando. Depois se abaixou, devagar, até ficar ao lado do filho. Daniel virou a cabeça na direção dele. Os dois ficaram se encarando por uns segundos. Júlia não falou nada. Deixou o silêncio acontecer. Leonardo pegou uma das peças do brinquedo e tentou encaixar. Errou o buraco. Daniel mexeu a mão, como se quisesse mostrar o certo. Júlia pegou a mão dele com delicadeza e levou até o lugar certo. O brinquedo fez o clique. Leonardo deu uma risada curta. Ele é mais inteligente do que eu, disse sem olhar para ninguém. Muito mais, Júlia respondeu, sorrindo. A partir daquele dia, Leonardo começou a entrar no quarto com mais frequência. Ficava só observando no começo. Depois começou a interagir, mesmo que de leve. Trazia suco, contava algo do trabalho, comentava alguma cena da TV. Daniel prestava atenção em tudo. Numa tarde, Leonardo chegou com um álbum de fotos antigo. Era da época em que Mariana estava grávida. Júlia estava no tapete com Daniel, lendo um livro. Ele entrou e disse: "Posso mostrar isso para ele?" "Claro", ela respondeu, levantando Daniel devagar e o apoiando no colo. Leonardo sentou na frente dos dois e abriu o álbum. Mostrou fotos da barriga da mãe, dos ultrassons, do quartinho sendo montado. Júlia passou a mão na perna de Daniel como um carinho. O menino piscava devagar, sem tirar os olhos das fotos. "Sua mãe era incrível", Leonardo disse com a voz embargada. "Ela teria amado te ver assim." O silêncio bateu. Mas não era triste. Era um silêncio que dizia tudo o que precisava. Naquela noite, Leonardo foi até a cozinha, onde Júlia lavava uma louça. Ele encostou no balcão, cruzou os braços. "Obrigado por hoje. Não precisa agradecer." "Precisa sim. Eu fiquei 7 anos achando que meu filho nunca ia sorrir. Nunca ia me olhar daquele jeito. E agora eu vejo que ele estava só, esperando alguém chegar." Júlia secou as mãos e olhou para ele. Não disse nada. Mas o jeito como olhou já era resposta suficiente. A conexão entre os dois crescia sem pressa. Sem romance, sem toque. Era outra coisa. Um tipo de respeito que nasce quando duas pessoas cuidam da mesma dor e descobrem que conseguem respirar melhor quando estão juntas. E Daniel parecia sentir tudo. Parecia saber que o mundo dele estava mudando e que pela primeira vez ele não estava mais sozinho. Naquela semana, Leonardo resolveu fazer algo que não fazia muito tempo. Um jantar formal. Não era nada exagerado, mas tinha gente importante envolvida. Parceiros de negócio, advogados da empresa, 2 investidores, novos, pessoas que ele precisava manter por perto, mesmo que não gostasse tanto de socializar. Ele odiava eventos assim, mas fazia parte do jogo. O jantar seria numa noite de sexta.
Ele mandou arrumar tudo. Mesa grande na sala de jantar, velas finas, pratos caros, tudo impecável. A cozinha ficou agitada o dia inteiro. Cheiro de carne assando, taças alinhadas, guardanapos dobrados com capricho. Até o piano da sala foi afinado de última hora. Júlia passou o dia com Daniel, como de costume. Sabia que haveria convidados, mas não se envolveu. Não era o lugar dela, pelo menos era assim que se sentia. Ficou com o menino no quarto até o fim da tarde, depois desceu com ele para o andar térreo, com a cadeira de rodas, bem devagar. Queria levá-lo para o jardim e depois para a sala de TV. Mas quando passou pelo corredor principal, deu de cara com Leonardo, todo arrumado, colocando o paletó. Vai ter reunião? Ela perguntou com um tom leve. Quase isso. Um jantar. Gente da empresa. Assunto chato. Daniel olhou para o pai, atento. Leonardo deu um passo em direção à cadeira e ajeitou o lençol que cobria as pernas do filho. Você quer que a gente suba? Júlia perguntou, pronta para puxar a cadeira de volta. Não. Fica aqui. Fica por perto. Se ele quiser participar um pouco, tudo bem. Júlia ficou surpresa. Nunca imaginou que Leonardo deixaria o filho no meio dos convidados, mas apenas assentiu com a cabeça. Pouco tempo depois, as pessoas começaram a chegar. Homens de terno, mulheres com vestido de festa, vozes animadas demais para um lugar tão silencioso. Júlia ficou num canto, perto do sofá, com Daniel ao lado. Conversava baixinho com ele, mostrava os objetos em volta, tentava distrair. Daniel observava tudo com atenção. Leonardo fazia o papel de anfitrião. Sorria o suficiente, apertava mãos, fazia brincadeiras controladas. Mas de vez em quando, olhava na direção de Daniel. Era como se aquela presença ali, no meio de tudo, deixasse ele mais inteiro. No momento em que todos se sentaram à mesa, Júlia resolveu subir com Daniel. Achou que seria melhor, que não era hora de atrapalhar. Mas Leonardo viu e chamou. Júlia, fica aqui, senta do meu lado, e o Daniel também. Os olhares dos convidados se cruzaram no mesmo instante. Alguns sorriram, outros disfarçaram o incômodo. Mas ninguém disse nada. Júlia obedeceu. Sentou à esquerda de Leonardo, com Daniel entre os dois. Um garçom trouxe um prato especial para ela e um copo com suco. Ela agradeceu em voz baixa. Durante o jantar, a conversa girava em torno de negócios, viagens, impostos, investimentos. Coisas distantes do mundo de Júlia e, provavelmente, do interesse de Daniel. Mas o menino parecia calmo. Observava os talheres, ouvia as vozes. Vez ou outra se virava para olhar Júlia, como se perguntasse: tá tudo bem? E ela sorria. Sempre sorria para ele. Sem exagero, mas com verdade. Foi aí que aconteceu. Enquanto um dos convidados falava sobre um projeto internacional, Daniel esticou o braço devagar e colocou a mão sobre a de Júlia. Ela parou na hora. Olhou para ele. Daniel olhava firme para ela sem piscar. Então, com a outra mão, ele começou a fazer um gesto lento. Um movimento de abrir e fechar os dedos, 3 vezes. Júlia congelou. Olhou para Leonardo. Isso é o gesto que eu ensinei para ele. Significa gostar. Ele decorou. Ele tá dizendo que gosta de mim. Leonardo olhou para o filho, depois para Júlia. Sentiu um nó na garganta. Todos na mesa ficaram em silêncio. Era como se o tempo tivesse parado só para aquele momento acontecer. Ele tá dizendo isso? Leonardo perguntou. Tá. Eu ensinei sem forçar. Só mostrei uma vez por dia nas últimas semanas. Nunca imaginei que ele fosse usar assim, na frente de todo mundo. Daniel repetiu o gesto. Mais uma vez, mais forte. Depois, olhou para Leonardo e fez o mesmo movimento. Dessa vez, ninguém conseguiu fingir que não viu. Um dos convidados limpou os olhos. Outro soltou um uau baixinho. Verônica, que estava mais afastada, cruzou os braços. Não falou nada, mas o rosto dela travou.
Leonardo respirou fundo. Encostou a mão no ombro do filho e falou num tom baixo que só Júlia e Daniel ouviram. Eu também gosto de você, filho. Muito. Depois disso, ninguém teve coragem de mudar o assunto. A conversa virou outra. Falaram sobre inclusão, sobre escolas especiais, sobre a importância de ter pessoas certas ao redor. Leonardo se soltou um pouco. Júlia ficou em silêncio com os olhos úmidos. Quando o jantar acabou, os convidados começaram a ir embora. Júlia empurrou a cadeira de Daniel até o quarto. Durante o caminho, ele estava mais tranquilo que o normal. Parecia satisfeito. Como se soubesse o que tinha feito. Como se tivesse, finalmente, conseguido falar de um jeito que todos entendessem. Ela o deitou na cama, colocou a coberta e sentou ao lado. Ficou em silêncio por um tempo. Depois, passou a mão nos cabelos dele. Você é incrível, sabia? Daniel mexeu a cabeça de leve, como se estivesse aceitando o elogio. Minutos depois, Leonardo entrou no quarto. Sentou-se na poltrona ao lado da cama sem dizer nada. Júlia se levantou, pegou a mochila e se preparou para sair. Eu vou descansar um pouco. Foi muita coisa hoje. Júlia, ele chamou antes que ela saísse. Você acha que tá se envolvendo? Demais? Ela parou na porta. Respirou fundo. Sim, eu tô. E saiu, deixando Leonardo ali, sozinho com o filho, sentindo o peso e o tamanho do que estava acontecendo. Verônica não gostava de perder espaço. Era o tipo de pessoa que precisava ter controle das situações, das pessoas, das conversas. E quando via que não tinha, começava a adagir. Foi assim que ela funcionou a vida toda. Quando viu Júlia tomando espaço na rotina de Daniel, se aproximando de Leonardo e ganhando a atenção de todo mundo, algo dentro dela acendeu. E não foi um sentimento bom. Depois do jantar, ela percebeu que a situação tinha mudado de nível. Júlia não era mais só a babá. As pessoas da mesa olharam para ela como se fosse parte da família. Leonardo também. E o pior, Daniel tinha feito aquele gesto de afeto, ali, na frente de todo mundo. Um gesto que ninguém nunca tinha recebido dele antes, nem mesmo Verônica. No dia seguinte, ela ligou para uma amiga antiga que trabalhava num cartório. Você consegue puxar dados sobre uma mulher para mim? Nome é Júlia Helena Mendes. Posso te passar o CPF depois. A amiga hesitou, mas Verônica insistiu. Sabia ser convincente, sabia falar no tom certo, usando as palavras certas para parecer preocupada quando, na verdade, estava só querendo cavar alguma coisa que confirmasse o que já tinha decidido. Júlia escondia alguma coisa. Leonardo estava cada vez mais próximo da babá. Não era um envolvimento romântico. Ainda não. Mas era algo mais fundo, mais delicado. Ele ouvia o que ela dizia, levava em consideração, confiava. E isso, para Verônica, era perigoso. 2 dias depois, Verônica apareceu com um envelope. Chegou cedo, com cara de poucos amigos, e pediu para conversar com Leonardo em particular. Achei que você devia ver isso antes que fosse tarde. Leonardo pegou o envelope, abriu sem dizer nada e começou a ler. Eram papéis impressos, alguns prints de redes sociais antigas, dados públicos puxados de sistemas que nem ele sabia como ela tinha acessado. Isso aqui são postagens? De anos atrás. Ela teve problemas com a família. Saiu de casa, ainda nova. Morou em pensões. Trabalhou em casas de família sem carteira assinada. Teve um processo por abandono de emprego. Foi chamado assim, mas é estranho. A mulher que entrou com o processo desistiu no meio e sumiu do mapa. E olha isso. Aqui, Verônica puxou outro papel, com uma notificação antiga de uma ocorrência policial. Foi até a delegacia com uma criança no colo. Disse que precisava de ajuda. Mas quando perguntaram quem era a criança, ela não respondeu. Só saiu correndo. O caso foi arquivado. Ninguém soube o que houve. Não é estranho? Leonardo leu tudo com calma. O coração acelerado, a testa suando. Júlia nunca tinha falado disso. Mas também, ele nunca perguntou. Nunca quis saber do passado dela. Só se importava com o que ela fazia ali, com Daniel.
Isso não prova nada, ele disse, fechando o envelope. Não, mas levanta perguntas, e é isso que me preocupa. Ela se enfiou na sua vida. Tá mexendo com você, com o Dani, com tudo. E se ela estiver aqui por outro motivo? Que motivo? Dinheiro, herança. Você sabe quanto vale essa casa, essa empresa? Já pensou se ela tá tentando te ganhar? E se o Dani for só o caminho? Leonardo ficou em silêncio. Uma parte dele queria ignorar tudo. A outra estava começando a duvidar. Não da Júlia, exatamente, mas de si mesmo. De suas escolhas. Tinha medo de estar sendo enganado de novo. Já tinha confiado demais uma vez, no passado, e se machucou feio. Verônica percebeu a hesitação. Aproveitou. Você precisa investigar, nem que seja para ter certeza de que ela é quem diz ser. Imagina se você se apega, se o Dani se apega e depois descobre algo pior? Mais tarde, naquele mesmo dia, Leonardo chamou Júlia no escritório. Ela entrou com o rosto calmo, mas assim, que viu a expressão dele, ficou tensa. Aconteceu alguma coisa? Preciso te perguntar umas coisas. Ela sentou devagar, sem tirar os olhos dele. Por que você nunca me contou sobre sua passagem pela delegacia? O rosto dela mudou na hora, não de culpa, de dor. Eu sabia que ia chegar nisso. Por quê? Você escondeu? Porque não é uma história fácil de contar. E porque eu achei que você não ia querer saber. Mas eu quero. Ela respirou fundo. Fechou os olhos por 2 segundos. Eu encontrei uma criança abandonada perto de um terminal de ônibus. Tava chorando, sujo, sozinho. Eu peguei no colo e fui até a delegacia pedir ajuda. Só que quando me perguntaram o nome dele, eu não sabia. Quando viram que eu não era parente, começaram a fazer perguntas como se eu fosse a sequestradora. Eu entrei em pânico. Saí correndo. Mas depois voltei. Entreguei a criança e fui embora. Fiquei semanas mal com isso. Só tentei ajudar. Leonardo ficou em silêncio. Queria acreditar. Tudo nela dizia que era verdade, mas a dúvida já tinha entrado. E o abandono de emprego? A mulher que me contratou não queria pagar meu salário. Me tratava como lixo. Quando fui embora, ela me processou, mas desistiu antes da audiência porque sabia que ia perder. Tenho o documento, posso te mostrar. Ele balançou a cabeça devagar, ainda quieto. Você não confia mais em mim? Ela perguntou. Eu não sei. Eu só tô tentando entender. Eu nunca escondi meu passado porque sou desonesta. Eu só não queria que ele definisse quem eu sou agora. Júlia se levantou. O olhar firme, mas triste. Se você quiser que eu vá embora, tudo bem. Mas fala, logo, porque o que eu sinto por esse menino, não tem mentira nisso. Nunca teve. Ela saiu antes que ele pudesse responder. Leonardo ficou ali, sozinho, com as folhas em cima da mesa e a cabeça a mil. O coração dividido entre o medo de errar de novo e a sensação de que talvez, dessa vez, o erro fosse deixar ir quem mais tinha feito bem a seu filho. Leonardo passou a noite inteira andando pela casa. Não dormiu. Subia e descia as escadas sem rumo. Abriu a geladeira sem querer nada, ligou a TV sem assistir. O rosto de Júlia não saía da cabeça dele. E nem as palavras dela. A forma como ela saiu do escritório, com os olhos cheios e a voz firme, doía nele mais do que ele queria admitir. Era estranho. Ela estava na vida deles fazia pouco tempo. E mesmo assim, o espaço que ocupava já era gigante. Principalmente para Daniel. E talvez para ele também. O sol nem tinha nascido ainda quando Leonardo tomou a decisão. Subiu devagar até o quarto dela. Bateu 2 vezes. Nenhuma resposta. Esperou mais um pouco e bateu de novo. Júlia abriu a porta com o cabelo preso de qualquer jeito e o rosto inchado de sono. Aconteceu alguma coisa? Preciso falar com você. Agora, ela olhou para ele por um segundo, como se estivesse tentando entender se aquilo era mais uma cobrança ou se era outra coisa. Depois abriu,
mais a porta e deu espaço para ele entrar. O quarto era simples. Nada ali parecia com o resto da mansão. Uma cama pequena, um criado mudo com um copo d'água, algumas roupas dobradas numa cadeira e uma mochila no canto, fechada, como se já estivesse pronta para ir embora. Leonardo viu aquilo e sentiu o peito apertar. Você ia sair? Pensei que talvez fosse melhor. Eu não gosto de estar onde não sou bem-vinda. Ele ficou em pé no meio do quarto, olhando ao redor, tentando achar as palavras, mas elas não vinham fáceis. Então foi direto. Me conta quem é você de verdade. Tudo. Sem esconder nada. Júlia sentou na beirada da cama. Encarou ele com calma, mas com uma tristeza no olhar. Eu sou só alguém que sobreviveu, desde cedo. Minha mãe me expulsou de casa quando eu tinha 17 anos, porque engravidei. Disse que eu era uma vergonha. O pai da criança sumiu. E eu fiquei sozinha. Morei em pensão, trabalhei onde dava. Perdi o bebê com 2 anos de idade. Uma pneumonia forte. Nem consegui atendimento direito. Aquilo me quebrou de um jeito que não tem conserto. Mas eu continuei. Porque a gente sempre continua, né? Leonardo não dizia nada. Só ouvia. Depois disso, comecei a trabalhar com crianças com deficiência, porque eu via o meu filho em cada uma delas. Era uma forma de não esquecer, mas também era um jeito de transformar a dor. Eu aprendi a ser paciente, a ouvir, a entender o silêncio dos outros. E quando vi o Daniel pela primeira vez, eu senti. Não sei explicar. Eu só senti. Ela passou as mãos no rosto, respirou fundo. Eu não vim aqui para me aproveitar. Eu nem sabia quem você era. Só queria cuidar de alguém que precisava. E acho que acabei sendo cuidada também, sem perceber. Leonardo deu um passo para frente. O rosto dele estava diferente, mais suave. Mas ainda havia um peso nos olhos. Por que não me contou isso antes? Porque eu não queria que você me visse como alguém quebrada. Queria que você me visse como alguém capaz. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. Um silêncio cheio de coisa. De lembrança, de dor, de respeito. Eu nunca conheci alguém como você, ele disse baixo. Eu também nunca conheci ninguém como o Daniel. Ele se sentou ao lado dela devagar. A proximidade era nova. Os dois evitavam isso. Sempre mantiveram uma distância segura. Mas agora, ali, parecia que não dava mais para fugir. Ontem à noite, depois que você saiu, eu fui até o quarto do Daniel. Ele estava dormindo. Mas quando eu me aproximei, ele segurou meu dedo, como se dissesse: não briga com ela. Júlia sorriu com os olhos molhados. Não falou nada. Você é importante para ele. E para mim também. Ela olhou para ele. Demorou um pouco para falar. Então, não me afasta por causa da Verônica. Ela quer me tirar daqui porque nunca aceitou que eu sou diferente. Porque eu não tenho sobrenome bonito, nem carro, nem pose. Mas o Daniel não liga para isso. Ele me entende do jeito que eu sou. E você também entende, né? Leonardo assentiu com a cabeça. Abaixou os olhos. Estava engolindo seco, sentindo tudo ao mesmo tempo. Eu entendo, e me desculpa por ter duvidado. Júlia colocou a mão na perna dele com leveza. Tá tudo bem. Eu também teria dúvidas. O mundo faz a gente desconfiar de tudo. Mas tem coisa que a gente sente. E eu senti desde o começo que aqui era o meu lugar. Um barulho leve cortou o momento. Um som vindo do corredor. Os dois se levantaram rápido e saíram do quarto. Encontraram Daniel no corredor, na cadeira de rodas, com os olhos abertos e atentos. Ele fazia um som baixo, insistente. Quando viu os dois, esticou os braços na direção deles. Júlia correu até ele, se abaixou, pegou as mãos dele. Oi, meu amor. O que foi? Ele fazia um gesto com a mão. Não era o mesmo de antes. Era um novo. Como se ele estivesse tentando dizer: fiquem juntos. Leonardo se ajoelhou do outro lado da cadeira. Pegou a mão do filho.
A gente tá aqui. Tá tudo bem. Daniel fechou os olhos e encostou a cabeça no ombro de Júlia. E pela primeira vez em muito tempo, todos ali pareciam no mesmo lugar. Sem peso, sem medo, sem desconfiança. Era fim de tarde quando Júlia percebeu que Daniel estava mais quieto do que o normal. Ele não respondeu ao som da música que ela colocou, nem reagiu ao brinquedo que geralmente o animava. Estava molinho, com os olhos pesados e o rosto mais vermelho do que o comum. Ela encostou a mão na testa dele e sentiu na hora. Você tá quente, Dani, disse em voz baixa, já pegando o termômetro. Enquanto a temperatura subia no visor digital, Júlia já sabia. Só precisava confirmar. O número apareceu, 38,6. Ela respirou fundo, com o coração apertado, e foi buscar um pano molhado. Desceu as escadas e avisou a empregada que Daniel estava com febre. Pediu que preparassem um chá leve e subiu de novo, em ritmo apressado, mas com cuidado para não demonstrar desespero. Leonardo estava chegando do trabalho, quando a cozinheira comentou sobre a febre do menino. Na mesma hora ele subiu, sem nem tirar o paletó. Encontrou Júlia sentada ao lado da cama, passando o pano úmido na testa de Daniel. O garoto estava deitado de lado, com respiração pesada, a pele suada. Quanto tá? 38,5. Subiu um pouco agora. Dei o antitérmico. Tô tentando manter ele confortável. Leonardo se aproximou. Ficou olhando o filho por alguns segundos. Ele odiava aquela sensação de não poder fazer nada, de ver o menino assim e não conseguir resolver com uma decisão rápida ou um dinheiro bem investido. Aquilo não dava para comprar. Ele já teve febre assim antes? Teve, mas fazia tempo. Ele costuma reagir bem, mas quando acontece, sempre assusta. Júlia levantou, foi até a janela e abriu uma fresta para o ar entrar. Vai ficar com a gente hoje? Ela perguntou sem olhar para ele. Leonardo ficou em pé, parado. Não vou sair daqui. E ficou mesmo. Tirou o paletó, afrouxou a gravata, sentou na poltrona ao lado da cama e não saiu mais. A noite foi caindo, devagar. A febre deu uma pequena trégua, mas depois voltou. Daniel começou a gemer baixinho. Se mexia pouco, mas parecia incomodado, fraco. Júlia não saiu do lado dele. Trocou o pano várias vezes, ajustou o travesseiro, falou palavras baixas no ouvido do menino. Eu tô aqui, vai passar. Já já você vai melhorar. Leonardo assistia tudo em silêncio. Às vezes ajudava, levantando para pegar água ou ajustar a luz. Mas na maior parte do tempo, só olhava. Não era só preocupação, era outra coisa. Era admiração. Era ver Júlia ali inteira, entregando tudo de si por um menino que nem era filho dela. Um menino que muitos cuidadores trataram como obrigação, mas que ela tratava como alguém insubstituível. Por volta das 2 da manhã, Daniel teve um pico. A febre passou de 39. O corpo começou a tremer. Júlia segurou ele com cuidado, como se protegesse com o próprio corpo. Chorava sem fazer barulho. Leonardo sentou na cama e ajudou a segurar. Calma, filho. A gente tá aqui. Você vai ficar bem. Ele repetia. Quando o termômetro marcou 39,5, Júlia levantou de uma vez. A gente precisa esfriar ele. Agora. Levou o menino pro banheiro nos braços, com Leonardo logo atrás. Abriu a torneira da banheira e deixou a água morna cair. Tiraram a roupa dele com cuidado e o colocaram ali dentro, sem pressa. A água era morna para não dar choque térmico, mas já ajudava a baixar. Júlia entrou junto, de roupa e tudo. Se ajoelhou ao lado da banheira, molhou a mão e jogava água leve sobre o peito de Daniel enquanto cantava bem baixinho, quase como um sussurro. Tô aqui, meu amor. Fica comigo. Fica aqui. Leonardo ficou ali parado por um tempo, com os olhos cheios d'água. Depois se ajoelhou do outro lado da banheira. Pegou a mãozinha do filho e apertou. Você é forte, Dani.
Você é mais forte do que qualquer coisa. A febre foi baixando aos poucos, devagar, o suficiente para eles sentirem alívio. Quando o corpo de Daniel parou de tremer, Júlia encostou, a cabeça no braço da banheira, exausta. Os olhos cheios de lágrimas, mas com um sorriso leve. Leonardo saiu, pegou toalhas e cobertas e ajudou a enrolar o menino com cuidado. Depois o levou de volta para o quarto no colo, como não fazia há anos. Júlia ajeitou a cama, colocou o travesseiro, o termômetro e o copo de água ao lado. Daniel dormiu, pesado, mas mais tranquilo. Quando tudo se acalmou, Leonardo sentou no chão do quarto encostado na parede. Júlia fez o mesmo, do outro lado da cama. Obrigado, ele disse com a voz baixa. Eu faria isso de novo 1000 vezes. E não porque é meu trabalho. Eu sei. O silêncio voltou por alguns minutos. O quarto escuro, só com a luz do abajur. O som da respiração de Daniel era a única coisa que se ouvia. Júlia olhou para o menino dormindo e falou, quase num sussurro: ele me lembra o meu filho. O jeito de respirar quando tá com febre. A testa quente. O som que faz quando sente alívio. Leonardo virou o rosto devagar. E você ainda pensa nele? Todo dia. Mas hoje doeu menos, porque eu senti que consegui proteger alguém de novo. Leonardo não disse nada, só olhou para ela com aquele olhar que carrega mais do que palavras. E ali, naquele quarto escuro, com um silêncio pesado, mas cheio de sentido, ele soube. Soube que Júlia não era só uma babá. Nem só alguém com um passado triste. Ela era parte daquela casa. Parte daquela história, mesmo que ninguém tivesse planejado assim. Verônica não aguentava mais ver Júlia ali. Cada vez mais próxima de Leonardo, cada vez mais presente na vida de Daniel. Aquilo não era só incômodo, era ameaça. Era a sensação de perder espaço, numa casa que para ela sempre pareceu um pedaço do que havia sobrado da irmã. E agora, ver tudo isso escorregando das mãos por causa de uma mulher que apareceu do nada, ela não ia aceitar. Nos dias que seguiram a noite da febre, Verônica ficou mais calada, mais observadora. Quando vinha à casa, se comportava como quem não queria criar confusão. Mas por trás daquele silêncio, um plano já estava sendo montado. Ela ligou para uma conhecida da antiga escola onde Mariana dava aulas de música. Disfarçou o tom de conversa casual, puxou assunto sobre Daniel, depois sobre a babá e finalmente soltou o que queria. É que essa moça, Júlia, eu tenho um pressentimento. E você sabe, a gente precisa proteger o que é nosso. Do outro lado da linha, a mulher não entendeu muito, mas Verônica insistiu. Consegue descobrir alguma coisa mais concreta? Histórico, ficha, qualquer coisa. Só para eu ficar tranquila. Desligou a chamada e mandou mensagens para outros 2 contatos. Um deles era advogado. O outro, um conhecido de um conhecido que trabalhava com assistência social. Ela queria tirar Júlia da casa, mas não podia simplesmente forçar. Precisava de um motivo. Algo oficial. Algo que parecesse legítimo. Naquela mesma semana, Verônica armou o golpe. Enviou uma denúncia anônima para o conselho tutelar, dizendo que havia uma pessoa sem qualificação adequada, cuidando de uma criança com deficiência em uma casa de alto padrão, sem supervisão de um responsável legal. No formulário, não assinou. Mas escreveu o nome de Júlia bem claro, com endereço e tudo. 2 dias depois, tocaram a campainha às 3 da tarde. Júlia estava com Daniel na sala, lendo um livro. A empregada chamou Leonardo, que atendeu os 2 agentes com cara de quem não entendia nada. Boa tarde, senhor. Recebemos uma denúncia anônima e viemos averiguar uma possível situação irregular. Leonardo engoliu seco, pediu que entrassem. Júlia ficou imóvel, segurando o livro, no colo. Daniel, percebendo o clima estranho, ficou inquieto na cadeira. Que tipo de denúncia? Leonardo perguntou, tentando manter o tom calmo. Que há uma pessoa cuidando da criança sem supervisão, sem qualificação adequada e com suposto histórico duvidoso. Júlia fechou o livro.
Não falou nada. Apenas pegou os documentos, que sempre deixava organizados numa pasta no canto da sala. Entregou tudo sem tremer a mão. Os agentes olharam tudo, conversaram com Leonardo, pediram para ver o quarto, os medicamentos, a rotina. Foram educados, mas firmes. E ao final, disseram: vamos avaliar os dados e repassar à coordenação. Mas por ora, pedimos que suspenda temporariamente o trabalho da cuidadora, até tudo ser verificado. Júlia abaixou a cabeça. Não respondeu. Só se levantou e subiu para o quarto. Leonardo ficou sem reação por alguns segundos. Depois correu atrás dela. Isso foi armação. Eu sei que foi a Verônica. Foi ela. Eu tenho certeza. Não importa quem foi, Júlia disse, abrindo o armário e começando a guardar as poucas coisas que tinha ali. O que importa é que funcionou. Ela conseguiu. Você não vai sair daqui. Eu não vou deixar. Não tem escolha, Leonardo. Se eu ficar, isso pode prejudicar você. E principalmente o Daniel. Leonardo andava de um lado para o outro no quarto, sem saber onde colocar as mãos, sem saber o que dizer. Sentia uma raiva enorme, mas também um medo que nunca tinha sentido antes. Ele vai sentir a sua falta. Ele não vai entender. Eu também vou sentir falta dele. E de mim? A pergunta saiu baixa, quase sem querer. Mas foi. Júlia parou com uma camiseta nas mãos. Respirou fundo. Sim, de você também. Ela terminou de arrumar a mochila. Desceu as escadas com o coração pesado, sentindo os olhos de todo mundo nela. Quando chegou na sala, Daniel olhou para ela com o rosto confuso. Como se perguntasse: por que tá indo embora? Ela se abaixou na frente dele, segurou suas mãos, colocou a testa encostada na dele. Você é o melhor que já me aconteceu nos últimos anos. E eu vou voltar, tá? Prometo que vou voltar. Daniel fez um gesto com a mão, o mesmo que ela tinha ensinado. Abrir e fechar os dedos 3 vezes. Gosto de você. Ela não aguentou. Chorou ali mesmo, mas sem barulho, sem cena. Apenas chorou. Beijou a testa dele e saiu. Leonardo ficou parado na porta. Não tentou impedir, mas também não conseguiu se mexer. Sentia que, se abrisse a boca, ia quebrar no meio. Depois que ela se foi, a casa ficou ainda mais silenciosa do que antes. Daniel não queria comer. Não queria brincar. Passava o tempo olhando pela janela, como se estivesse esperando que ela voltasse. E Leonardo começou a planejar o contra-ataque. A casa parecia ter voltado no tempo. Depois da saída de Júlia, tudo ficou diferente. O silêncio que antes era só fundo, agora parecia vivo. E pesado. Daniel, que nos últimos dias mostrava reação, sorriso, som, agora mal piscava direito. Passava horas olhando para o teto ou para a janela, com os olhos sem brilho. Leonardo tentava manter a rotina, mas era impossível. O menino rejeitava comida, empurrava brinquedos, se encolhia quando qualquer outra cuidadora tentava se aproximar. A nova enfermeira durou 3 dias. Foi embora dizendo que ele não cooperava, que ficava tenso, que não dormia. Ele não estava sendo difícil. Estava triste. Leonardo sabia. E isso só aumentava o aperto no peito. Caminhava pela casa como quem carrega a culpa nas costas. Sabia que tinha errado ao deixar Júlia sair. Mesmo que a culpa direta fosse da Verônica, no fundo ele sabia que podia ter feito mais. Podia ter segurado. Podia ter enfrentado. E agora, ali, com o filho apagando de novo na frente dos olhos dele, Leonardo sentia o que talvez fosse medo real pela primeira vez. Medo de perder mais uma pessoa sem fazer nada. Naquela manhã, ele pegou o carro e foi até a sede do conselho tutelar. Não mandou advogado. Foi sozinho. Entrou com cara de quem não aceitava mais passividade. Pediu para falar com a coordenadora, responsável pela visita. Depois de esperar 40 minutos, foi atendido. Eu sou o responsável legal pela criança em questão. A denúncia que receberam é falsa. E a pessoa que estava com meu filho tem toda a minha confiança. A mulher, com jeito formal, explicou que as denúncias anônimas precisam ser averiguadas e que o processo estava em andamento.
Não dava para reverter tudo assim de uma hora para outra. E enquanto isso, meu filho fica sem alguém que ele ama? Leonardo rebateu com um tom que já beirava a raiva. Senhor Leonardo, o senhor precisa entender que há protocolos. Eu entendo o suficiente para saber que meu filho está piorando por causa de uma decisão precipitada. A Júlia não é um risco. O risco é afastar ela. A coordenadora manteve a calma. Disse que anotaria as informações novas, que reavaliariam o caso com mais atenção e que em breve ele teria retorno. Mas Leonardo saiu dali sabendo que aquilo podia demorar, e ele não tinha tempo. Quando voltou para casa, encontrou Verônica sentada na sala, tomando café como se nada tivesse acontecido. Oi, Léo. Você sumiu hoje cedo. Ele ficou parado na porta. Olhou para ela por alguns segundos. Foi você, né? Do que tá falando? Não se faz de boba. Você fez a denúncia. Verônica sorriu sem pressa. Colocou a xícara no pires com um toque leve. Eu fiz o que qualquer pessoa que ama essa família faria. Protegi vocês. Protegeu de quem, Verônica? Da única pessoa que conseguiu fazer meu filho viver de verdade? Você tá cego, Léo. Essa mulher te envolveu, fez você baixar a guarda. E o pior, mexeu com o Dani. Se ela fosse embora de forma natural, tudo bem. Mas ela tá criando laço demais. E você sabe que laço demais machuca depois. Leonardo passou as mãos no rosto, tentando respirar. Laço machuca quando ele é falso. E o dela nunca foi. Já o seu... Você quer o quê, Verônica? Hein? O controle da casa? O dinheiro? Eu quero o que é certo. E o certo é manter o que Mariana deixou. Você acha que ela aprovaria essa mulher? A Mariana morreria de orgulho do que a Júlia fez pelo nosso filho. A resposta bateu forte. Verônica levantou devagar, ajeitou a bolsa no ombro e disse: Você tá se perdendo e tá levando o Dani com você. Ela saiu batendo o salto no chão como se fosse a dona do mundo. Mas naquele dia, Leonardo decidiu que não ia mais engolir aquilo. Foi até o quarto de Daniel. O menino estava com o olhar parado, sem força. Quando viu o pai, mexeu os olhos devagar, como se estivesse chamando. Leonardo se ajoelhou ao lado da cama. Você sente falta dela, né? Daniel moveu a cabeça de leve. Uma lágrima escorreu sem esforço. Leonardo apertou os olhos, engoliu seco e levantou. Pegou o telefone e ligou para Júlia. Ela atendeu depois de 3 toques. A voz baixa. Alô? Eu preciso de você. Silêncio do outro lado. O Daniel precisa de você. E eu também. Eu fui fraco, mas não vou ser mais. Júlia respirou fundo. Ele continuou. Eu vou resolver isso. Você vai voltar. Nem que eu tenha que ir até o juiz pessoalmente. Léo. Ela começou. Não, só me escuta. Essa casa sem você é só uma estrutura. Com você aqui virou lar. Eu deixei você ir embora porque quis proteger tudo. Mas eu devia ter protegido. Você também. Ela não respondeu. Mas ele ouviu o choro baixinho do outro lado. Não era tristeza. Era um alívio sufocado. Leonardo desligou e foi direto para o quarto de hóspedes. Pegou uma pasta onde guardava os documentos da casa, da empresa e da guarda do filho. Passou a noite montando um relatório com tudo que provava a estabilidade e segurança que Júlia oferecia. Na manhã seguinte, marcou com seu advogado no fórum. Explicou o que queria. Uma autorização emergencial permitindo a volta de Júlia à casa até que qualquer apuração oficial terminasse. O advogado tentou convencer a seguir por outro caminho, mas Leonardo foi firme. Eu não tô pedindo, tô informando o que vai acontecer. E assim ele fez. O pedido de Leonardo foi aceito mais rápido do que ele esperava. O juiz entendeu a urgência e liberou, de forma provisória, a volta de Júlia à casa. Ela podia cuidar de Daniel, desde que sob responsabilidade direta dele. E isso era tudo que ele queria naquele momento. Júlia voltou 2 dias depois, com a mesma mochila surrada nas costas. Mas o olhar dela era outro. Cansado, fechado, diferente da mulher que andava leve pelos corredores da casa semanas antes. O que ela sentia agora era medo de ficar e medo de ir embora de novo. Medo de machucar alguém, sem querer. Medo de se machucar de novo.
Daniel, ao vê-la entrar no quarto, fez um som que ninguém tinha ouvido antes. Um grito curto, engasgado de emoção. Os olhos dele se encheram d'água e ele esticou os braços com toda a força que tinha. Júlia largou a mochila no chão e correu até ele. Se ajoelhou, abraçou, encostou o rosto no pescoço dele e chorou ali mesmo. Leonardo observava tudo da porta, sem dizer nada, só sentindo. Nos dias seguintes, a casa voltou a respirar. Daniel dormia melhor, comia com mais vontade, reagia com os sons e as histórias. Era como se a ausência de Júlia tivesse sido um apagão e a volta dela uma retomada de luz. Mas mesmo com tudo voltando ao lugar, uma coisa não saía da cabeça de Leonardo: o passado dela. Não o que a Verônica tinha cavado, nem as acusações sem prova. Era algo mais fundo. Algo que ele sentia quando olhava para Júlia abraçando o filho. Tinha um jeito diferente ali, um sentimento que ele não conseguia dar nome. Foi numa manhã qualquer que ele resolveu perguntar. Estavam no jardim. Júlia empurrava a cadeira de Daniel devagar, enquanto ele observava o vento balançar as árvores. Leonardo andava ao lado, quieto. Júlia, tem mais alguma coisa que você não me contou? Ela parou de empurrar a cadeira. Ficou em silêncio por uns segundos. Depois olhou para ele com um olhar firme, mas cansado. Tem. Leonardo sentiu o coração acelerar. O quê? Ela se abaixou, mexeu nos cabelos de Daniel com carinho e depois se levantou. Você lembra da denúncia que a Verônica falou? Aquela da delegacia, com uma criança que eu carregava no colo? Lembro. Não era uma criança qualquer. Como assim? Ela respirou fundo. O ar parecia mais pesado naquele instante. Era o meu filho. Leonardo franziu o rosto. Mas você me disse que seu filho tinha morrido. E morreu. Mas, antes disso, eu tentei de tudo. Eu fui até aquela delegacia porque estava sem dinheiro, sem apoio, sem ninguém. Queria pedir ajuda. Queria que alguém olhasse pra gente. Mas quando comecei a explicar, me trataram como se eu fosse um perigo. Me chamaram de louca. A criança chorava, e eu entrei em desespero. Saí correndo. Voltei depois, mas o estrago já estava feito. Ela olhou para Daniel. Meu filho tinha a mesma condição que o Dani. A mesma paralisia, os mesmos movimentos, os mesmos olhos atentos, e o mesmo jeito de segurar minha mão. Por isso, desde o primeiro dia, quando eu olhei para ele, foi como se eu tivesse visto o meu filho de novo. Eu não sei explicar, Léo, mas eu senti de um jeito que me assustou. Leonardo não sabia o que dizer. Ficou parado, processando tudo. Quando ele morreu, eu pensei que nunca mais ia conseguir cuidar de uma criança. Mas depois eu entendi que se eu não fizesse isso, ia morrer junto. Então fui estudar, fui trabalhar com crianças, com necessidades especiais. Porque eu achava que de alguma forma podia devolver ao mundo o que tiraram de mim. Ela engoliu seco. Mas eu nunca pensei que um dia ia encontrar alguém como o Daniel. Nunca. E eu juro por tudo que é mais importante para mim, eu nunca tentei substituir meu filho por ele. Mas o amor que nasceu foi o mesmo. Leonardo andou até o banco mais próximo e se sentou, como se precisasse apoiar o corpo inteiro. Sentia a cabeça cheia, o peito apertado, o coração batendo mais rápido do que devia. Júlia, ele disse, com a voz quase sumindo. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Eu só precisava que você soubesse. Por que não contou antes? Porque eu tinha medo que você visse isso como loucura, como apego exagerado. Eu mesma tive esse medo no começo, mas depois era impossível não amar esse menino. Leonardo ficou olhando para o chão por um tempo. Depois levantou o olhar e encarou ela. Eu não acho você louca, Júlia. Acho você... talvez a pessoa mais forte que já passou por essa casa. Ela não disse nada. Só ficou ali, parada, com os olhos cheios de lágrimas. Daniel, que tinha ficado quieto o tempo todo, começou a fazer o gesto com a mão. Devagar, abrindo e fechando os dedos. 1, 2, 3 vezes.
Leonardo viu. Ele sabe, ele sente. Júlia sorriu chorando. Abaixou de novo, abraçou Daniel e disse bem perto do ouvido dele: Eu não sou sua mãe, mas juro que vou cuidar de você como se fosse. Leonardo se levantou, encostou a mão no ombro de Júlia. E eu vou cuidar de vocês dois, na semana seguinte, mesmo com a volta de Júlia autorizada por Leonardo, o clima dentro da casa ficou tenso. A decisão do juiz ainda era provisória. E Verônica, como sempre, não deixaria barato. Ela estava mais calada, mais contida, mas os olhos diziam tudo. Era como se esperasse o momento certo para dar o próximo golpe. E ele veio rápido. 2 dias depois, um oficial de justiça chegou à porta da casa com um documento em mãos. Era um pedido de liminar assinado por um advogado contratado por Verônica, contestando a autorização dada a Júlia e exigindo o afastamento imediato dela até o fim das investigações sobre a denúncia. A desculpa? Proteger os interesses da criança. A alegação? Júlia estava emocionalmente envolvida e, segundo ela, mentalmente instável. Leonardo pegou o papel com raiva, mas sabia que não podia fazer nada na hora. Mesmo com sua assinatura de responsável, o processo tinha tomado um rumo jurídico. Agora era briga na justiça. E isso levava tempo. Júlia leu tudo em silêncio. Ficou sentada no sofá com o documento no colo, os olhos parados. Não chorou. Não discutiu. Só respirava, fundo como quem tentava se manter de pé por dentro. Eu não posso ficar, né? Ela perguntou, sem levantar o olhar. Leonardo balançou a cabeça devagar. Por enquanto... Não. Daniel estava na cadeira de rodas a poucos metros deles. Tinha acabado de tomar banho, o cabelo ainda úmido. Quando sentiu o clima, ficou inquieto. Olhou para o pai, depois para Júlia, e começou a mexer os braços com força. Bateu nos apoios da cadeira, se contorceu. O rosto mostrava desespero, um tipo de choro que não tinha som. Não faz isso com ele. Júlia, disse se levantando. Ela foi até o menino e se agachou na frente dele. Ei, calma. Eu vou voltar. Eu prometo. Vai passar rápido. Mas agora eu preciso ir, tá bom? Daniel mexia a cabeça com os olhos vermelhos. Tentava agarrar o braço dela como se suplicasse para não deixá-lo. Leonardo se ajoelhou ao lado dos dois. Filho, a gente vai resolver isso. Eu prometo. Mas prometer ali, naquele momento, parecia vazio, porque nem ele sabia se conseguiria. Tudo estava fora do controle. Verônica usava leis, argumentos e tempo contra eles. E o pior, usava Daniel como desculpa. Na mesma tarde, Júlia arrumou suas coisas. Pegou a mesma mochila de sempre, agora um pouco mais leve. Antes de sair, foi até o quarto de Daniel uma última vez. Ele estava deitado, virado para o lado. Parecia que não queria ver. Parecia que, para ele, se não visse, talvez não fosse verdade. Ela sentou na beira da cama e colocou a mão sobre as costas dele. Você mudou a minha vida, Dani. Eu te amo como se fosse meu, e nada nem ninguém vai tirar isso de mim. Levantou, devagar, sem fazer barulho, como se não quisesse acordar a dor dele. Na porta, Leonardo esperava. Estava com cara de quem não tinha dormido nem comido. Estava com cara de quem estava cansado de brigar com o mundo. Eu vou resolver isso, ele disse. Eu sei que vai, mas talvez, dessa vez, demore mais. Eu não me importo. Mas o Dani se importa. Ela passou por ele, olhou uma última vez para casa e saiu. Leonardo ficou parado, como da outra vez. Mas dessa vez doía mais, porque agora ele sabia que ela não era só alguém que cuidava. Ela era parte daquilo tudo. Era como um pedaço do coração da casa. Na manhã seguinte, Daniel piorou. Parou de comer. Nem água aceitava. A cuidadora nova que o advogado indicou tentava animar, cantar, sorrir, mas ele só virava o rosto. E às vezes, chorava em silêncio. Um choro fundo, daquele tipo que só quem perdeu entende. Leonardo cancelou compromissos, trancou a porta do quarto
e ficou com o filho o dia inteiro. Ligou para médicos, pediu exames, mas ninguém via nada físico. Era emocional. Era a ausência. Era a falta dela. Na terceira noite sem Júlia, Daniel teve uma crise forte. O corpo travou, a respiração ficou rápida e os olhos reviraram. Leonardo se desesperou. Gritou pela enfermeira, tentou manter o menino calmo, mas nada adiantava. Ele não respondia. Foi levado para o hospital às pressas. Chegou lá em estado de choque. Leonardo segurava a mão dele enquanto os médicos aplicavam medicação. Por favor, filho. Aguenta mais um pouco, ele dizia baixinho. Os médicos disseram que não era algo físico grave. Era um quadro agudo de estresse. O corpo dele estava se protegendo do sofrimento. E o sofrimento era claro. Ele queria a Júlia. Na sala de espera, Leonardo andava de um lado para o outro com as mãos na cabeça. Ligou para o advogado. Faz o que for preciso. Apela onde tiver que apelar. Eu quero ela de volta aqui, agora. Eu tô tentando, Leonardo. Mas a juíza responsável está fora essa semana. O processo vai andar, mas vai levar dias. Talvez semanas. Ele não tem semanas. Eu sei. Leonardo desligou. Encostou na parede do hospital e chorou em silêncio. O homem que sempre teve controle de tudo agora via o próprio filho implodir por dentro. E não podia fazer nada. Naquela mesma noite ele escreveu uma carta. Não para Júlia, nem para Verônica, mas para a juíza. Uma carta simples, escrita à mão, contando não sobre leis, nem sobre documentos, mas sobre amor. Sobre o que a presença dela fazia com Daniel. Sobre o que a ausência dela estava causando. E terminou dizendo: se a justiça existe para proteger o que é mais valioso, então escute o que não está nos papéis. Porque às vezes, o que salva uma vida é só uma pessoa. Ele entregou a carta pessoalmente no fórum no dia seguinte. Não sabia se ia adiantar. Mas precisava tentar. Verônica chegou na casa no fim da manhã, como se nada tivesse acontecido. Estava arrumada como sempre, de vestido caro, salto alto e o cabelo preso com perfeição. Entrou sem pedir licença, com aquele ar de quem ainda acreditava que mandava ali. A empregada tentou avisar que Leonardo estava de cabeça quente, mas ela nem escutou. Foi direto até a sala. Encontrou Leonardo parado de costas, olhando pela janela. Quando ele virou, o rosto dele já dizia tudo. Não era cansaço, era outra coisa. Era o tipo de raiva que vem quando se esgota a paciência com alguém que você já tentou perdoar muitas vezes. Você soube do que aconteceu com o Daniel? Ele perguntou com a voz firme. Soube. Me mandaram mensagem. Vi que já está melhor. Ainda bem, né? Ainda bem? Verônica, ele quase teve um colapso. Tá internado. Ele parou de comer, de beber, de reagir. Tudo isso porque você fez de tudo para afastar a única pessoa que ele amava de verdade desde que nasceu. Ela cruzou os braços, ainda com aquele tom de superioridade que usava para se proteger. Eu fiz o que era certo. Essa mulher entrou aqui do nada, sem passado claro, sem estrutura, cheia de histórias mal contadas. Você acha mesmo que isso é confiança? Leonardo deu um passo à frente. Estava tenso. O maxilar travado. A única história mal contada aqui é a sua. E eu cansei de fingir que não vejo. Do que você tá falando? Tô falando do que todo mundo já percebeu, mas ninguém teve coragem de jogar na sua cara. Você nunca se importou com o Dani. Nunca. Você apareceu aqui depois que a Mariana morreu e se colocou como a tia protetora. Mas o que você queria, mesmo era o que vinha com ele. A herança, a casa, o nome. Verônica arregalou os olhos, mas não respondeu. Ele continuou. Desde o início você tentou afastar qualquer pessoa que se aproximasse dele. Primeiro as terapeutas, depois os cuidadores, e agora a Júlia. Porque você sabia que, com ela por perto, ninguém mais te olhava. Porque ela fez, com o Dani, o que você nunca conseguiu fazer. Ele confiar. Você tá me acusando de quê exatamente? Ela disse elevando o tom. De manipular, de mentir,
de se aproveitar do nome da minha esposa para continuar grudada nessa casa como se ainda fosse sua. Mas acabou, Verônica. Acabou. Ela riu. Mas não foi um riso leve. Foi aquele riso de quem tá nervosa e tenta esconder com ironia. Você tá falando tudo isso porque se apaixonou pela babá, perdeu o juízo, tá misturando amor, culpa e carência. Não é a primeira vez, Léo. Não fala como se me conhecesse, porque você nunca me conheceu. A Mariana te protegia porque era boazinha demais. Eu só aguentava por ela. Mas hoje, você é só um peso que a gente carrega sem sentido. Jura? E quem cuidou da parte legal do espólio quando você estava no fundo do poço? Quem ficou aqui enquanto você fugia do próprio filho, se trancava no quarto e dizia que não sabia como ser pai? Leonardo não rebateu de imediato. Aquilo doeu, mas ele respondeu. Eu errei com o Dani, sim, mas tô tentando consertar. E você, Verônica? Quando foi que você realmente se importou com ele, sem segundas intenções? Ela ficou muda. Leonardo respirou fundo, caminhou até a mesa, pegou uma pasta e jogou em cima do sofá. Verônica olhou assustada. O que é isso? As alterações no testamento. Já mandei fazer. Você não tem mais qualquer papel legal na vida do Daniel. E se continuar forçando a barra, eu vou entrar com uma medida protetiva contra você. Por ele. Você não pode fazer isso. Posso sim. E fiz. Porque agora eu tô do lado certo. E você, se continuar tentando se meter, vai ver o que é perder tudo. Verônica deu um passo para trás. Pela primeira vez parecia sem chão. Os olhos se encheram, mas ela engoliu. Tentou manter a pose, mas estava desarmada. Você vai se arrepender, Léo. Essa mulher vai sumir. Vai deixar um rastro igual todos os outros. E aí, quando tudo desmoronar, vai lembrar quem sempre esteve aqui. Leonardo encarou ela de cima a baixo com um olhar firme. O problema é que você sempre esteve aqui, mas nunca por nós. Só por você. Ela pegou a bolsa com raiva, bateu os saltos até a porta e saiu sem olhar para trás. Leonardo ficou sozinho na sala por alguns minutos. Sentou no sofá, passou a mão no rosto e só depois percebeu que estava tremendo. Mas era um tremor diferente. Não era medo. Era alívio. Porque pela primeira vez desde que tudo começou, ele tinha falado tudo o que precisava. E agora, ele sabia exatamente o que fazer. Leonardo passou a tarde toda rodando pela cidade. Tinha dormido pouco, mal comido e com a cabeça cheia, mas nada disso importava. Só conseguia pensar nela. Júlia. Desde que ela saiu de casa, parecia que tudo tinha congelado. Como se só ela tivesse a chave para fazer tudo funcionar de novo. E agora, com o processo girando a favor deles, com Verônica fora do caminho, só faltava uma coisa. Trazer Júlia de volta. Ele sabia onde ela estava. Tinha descoberto 2 dias antes, quando ligou discretamente para uma das ex-colegas dela de outro trabalho. A mulher disse que Júlia tinha arranjado um quarto pequeno num prédio antigo, no centro, perto de uma lanchonete que funcionava até tarde. Leonardo foi direto para lá. O prédio era simples. Fachada descascada, interfone quebrado. Ele teve que bater na porta do zelador e pedir que chamasse por ela. Demorou alguns minutos até a porta do 3º andar abrir. E quando abriu, Júlia apareceu com o cabelo preso de qualquer jeito. Uma blusa larga, chinelo no pé e os olhos marcados pelo cansaço. Leonardo. Ele ficou ali parado por alguns segundos, só olhando para ela. Depois soltou, direto. Eu vim te buscar. Júlia não respondeu de cara. Estava surpresa com o rosto misturado entre alívio e medo. O Daniel tá bem? Ela perguntou com o coração já acelerado. Tá melhor. Mas não tá inteiro. Porque falta você lá. Ela baixou o olhar. Respirou fundo. Encostou na porta com uma das mãos. Eu não posso voltar assim do nada. A gente já viu o que acontece quando eu volto. Sem segurança. A segurança tá garantida. Eu tirei a Verônica de tudo. Cortei as permissões legais dela, atualizei o testamento, mudei a guarda. Agora só eu decido. E eu quero você com a gente. Ela ficou quieta.
olhou para o chão, depois para os próprios pés. E se fizerem outra denúncia? Se tentarem de novo, eu te protejo. Agora não só como o pai do Daniel, mas como alguém que entende o que você significa. Para ele e para mim também. Ela levantou o olhar, devagar. Você tá dizendo isso porque tá com medo de perder seu filho, Léo. E eu entendo. Mas você precisa ter certeza de que eu não sou uma muleta. Eu não vim pra salvar ninguém. Eu só vim pra amar. E às vezes isso não é suficiente. Leonardo deu um passo pra frente. A voz dele estava firme, mas sem pressa. O que você fez foi muito mais do que amar. Você ensinou o Dani a sentir, a reagir, a confiar. E me ensinou também. Eu passei 7 anos achando que eu era forte porque aguentava tudo calado. E agora eu sei que a força real é ter coragem de sentir com o peito aberto. E eu tô sentindo, Júlia, por vocês dois. Ela mordeu o canto da boca, tentando segurar o choro. Eu quase desisti, te juro. Teve noite que eu dormi sentada, com medo de me afundar de novo. Mas tinha algo me segurando. Uma lembrança, um toque, um olhar do Dani. Era como se ele ainda estivesse comigo. Ele tá, e tá esperando. Todo dia, ele olha pra porta. Como se soubesse que uma hora você ia voltar. Ela hesitou. Caminhou até uma mesinha, pegou a bolsinha onde guardava os documentos e olhou de novo pra ele. Se eu voltar, tem que ser diferente. Não quero mais andar no limite. Quero fazer parte de verdade, sem ter que pedir licença o tempo todo. Não vai mais precisar. E não me pede pra ficar escondida quando a situação apertar. Ou pra não me envolver demais, porque eu já tô envolvida até o osso. Leonardo sorriu meio sem jeito. Eu sei, e eu também tô. Ela pegou a mochila, jogou nas costas e disse sem olhar direto. Vamos então, antes que eu mude de ideia. No carro, o caminho foi quase em silêncio. Mas era um silêncio bom. Daqueles que não incomodam. Leonardo dirigia com uma leveza diferente. O peito parecia respirar melhor. E Júlia olhava pela janela, como quem voltava para casa depois de uma guerra. Quando chegaram, a casa estava em paz. Daniel dormia. A enfermeira temporária se despediu com um sorriso discreto e aliviado, como quem sabia que não pertencia àquele lugar. Júlia subiu as escadas devagar. O som dos passos dela no piso já mudava o ar. No quarto, Daniel estava deitado de lado, virado para a parede. Júlia entrou sem fazer barulho. Se aproximou da cama, ajoelhou e encostou o rosto no colchão. Ei, voltei. Ele não se mexeu de imediato. Mas segundos depois virou o rosto. Abriu os olhos devagar. E quando viu ela ali, o brilho voltou. Pequeno, mas real. O suficiente para fazer o coração dela disparar. Ele tentou levantar o braço, mas estava fraco. Então ela segurou sua mão e fez o gesto devagar com os dedos dele. Abrir, fechar, abrir. 3 vezes. Eu também senti sua falta. Ela sussurrou. Leonardo assistia da porta, com os olhos molhados, mas sem vergonha. Naquele momento tinha certeza. Ele não precisava mais procurar nada lá fora, porque tudo o que ele precisava estava ali dentro do quarto. Desde que Júlia voltou, a casa parecia outra. E não era só o clima. Era o cheiro, o som, a forma como a luz entrava pelas janelas. Antes, o silêncio tomava conta até dos cômodos mais bonitos. Agora, tudo tinha ritmo, respiração, sentido. Daniel foi o primeiro a mudar. Depois daquela noite do reencontro, ele começou a se recuperar como se o corpo dele tivesse sentido que estava seguro de novo. Em 3 dias, voltou a aceitar comida. Depois, voltou a sorrir. E no fim daquela semana, fez algo que ninguém esperava. Emitiu um som claro, quase como uma sílaba. Júlia quase caiu para trás quando ouviu. O que foi isso, meu amor? Fala de novo, dizia com a mão no rosto, rindo e chorando ao mesmo tempo.
Leonardo estava na porta. Quando escutou o som vindo do filho, colocou a mão no peito e precisou se apoiar na parede. Era pequeno, quase nada, mas para eles era como ouvir o primeiro pai da vida. A partir dali, tudo ganhou impulso. Júlia reorganizou a rotina de Daniel, criou horários novos, intercalou atividades, adicionou momentos de descanso que ninguém tinha percebido que eram tão importantes, e trouxe o sol para dentro da casa de novo. Todos os dias, fazia questão de levar o menino para o jardim. Às vezes só para sentir o vento, outras para pintar, tocar brinquedos com texturas diferentes, ou simplesmente ouvir os passarinhos. Leonardo começou a participar de tudo. No começo, meio de fora. Depois, cada vez mais perto. Até que um dia, ele se sentou no chão com eles. De calça social, ainda com a camisa meio amassada do trabalho, pegou um giz de cera e começou a desenhar no papel. Sem jeito, mas com vontade. Isso aí é uma casa ou um carro? Júlia perguntou rindo. É um foguete. Mas agora que você falou, perdi a confiança. Daniel ria. O som era fraco, mas constante. O rosto dele relaxado, os olhos vivos. Era como se ele sentisse que, pela primeira vez, estava cercado por algo inteiro. Com o tempo, outras mudanças vieram. Leonardo mandou tirar os quadros caros da sala e colocou ali um mural com desenhos do Daniel. Fez uma estante nova na varanda com livros infantis e brinquedos educativos. Comprou um teclado e pediu para Júlia tocar, já que ela tinha comentado, sem querer, que tocava desde nova. Ela resistiu no começo, envergonhada. Mas numa tarde qualquer, sentou e deixou os dedos correrem pelas teclas. E a música encheu a casa como se ela tivesse voltado no tempo. Daniel adorou. Toda vez que ela tocava, ele reagia, movia os braços, fazia som com a boca, tentava bater as mãos na almofada como se marcasse o ritmo. Era o tipo de terapia que nenhum médico indicava, mas que funcionava melhor do que qualquer medicamento. Uma noite, Leonardo apareceu na cozinha enquanto Júlia lavava a louça. O que você fez aqui é inacreditável. Ela secou as mãos e olhou para ele com um sorriso discreto. Eu só dei amor e rotina. Criança precisa das duas coisas para florescer. E eu? Preciso do quê? Ela riu, meio sem jeito. De parar de andar com gravata dentro de casa. Já é um começo. Ele tirou a gravata e jogou em cima da mesa. Ficaram ali, parados por um instante. Aquele silêncio confortável que diz tudo sem precisar de palavras. Ele deu um passo, ficou mais perto dela. Sabe, às vezes eu penso que a Mariana estaria sorrindo se visse a casa assim. Júlia abaixou os olhos, pensativa. Eu também penso nisso. E às vezes sinto que ela tá sorrindo mesmo sem ver. Porque o Dani tá bem. E você também. Tá mudando. Ele tocou o rosto dela com uma das mãos. Não foi um toque forçado. Foi leve. Natural. Ela não recuou. Não sei onde isso vai dar, Júlia. Mas eu sei o que eu sinto quando tô perto de você. E quando te vejo com ele, eu também sinto. Ela respondeu baixinho. Mas não quero que isso confunda o que a gente construiu. Se um dia não der certo, o Dani não pode perder de novo. Ele não vai. Porque isso aqui, tudo isso, já é dele. E você também é. Ela respirou fundo. Os olhos marejados. Então só não solta. Nunca. Na manhã seguinte, Daniel acordou diferente. Agitado, feliz. Júlia achou estranho, mas bom. Quando ela pegou o tablet com as atividades do dia, ele empurrou de volta. Fez um som curto e apontou para a janela. Leonardo apareceu na porta curioso. O que tá acontecendo? Acho que ele quer sair, mas não pro jardim. Ele apontou para a rua. Leonardo riu. Tá virando adolescente já? Tô começando a achar que sim. No fim daquele dia, os três saíram juntos. Não para o hospital, nem para consulta, nem para reunião. Saíram para dar uma volta. Com o carro devagar, música baixa
e o Daniel sorrindo no banco de trás. Pela janela, ele via as pessoas, as luzes, a cidade. E dentro do carro, ele sentia outra coisa: segurança. Ele não sabia explicar, claro, mas sabia sentir. E naquele dia, pela primeira vez, ele pegou a mão do pai com uma e a de Júlia com a outra. Segurou firme e não soltou. Leonardo acordou antes do sol nascer. Não porque o despertador tocou, mas porque a cabeça dele já estava funcionando há horas. Há dias, na verdade. Ele vinha pensando, repensando, e agora era hora de fazer. De deixar escrito, selado, decidido. Desceu as escadas em silêncio. Parou na porta do quarto do Daniel, abriu devagar e ficou ali, só olhando. O menino dormia tranquilo, abraçado com o bonequinho de pano que Júlia tinha feito para ele. A respiração dele era leve, constante. O rosto calmo. Era paz. Mas Leonardo sabia que paz de verdade só existia quando a gente garante o amanhã. E era isso que ele precisava garantir. Ligou pro advogado antes das 7 da manhã. Preciso te ver hoje. É urgente. É sobre o testamento. No início da tarde, o escritório estava com cara de coisa séria. Carpete escuro, mesa de madeira grossa, cheiro de papel novo e café velho. Leonardo entrou com um envelope em mãos e a expressão fechada. Não era raiva, era foco. O advogado, que o conhecia há anos, levantou da cadeira com curiosidade. Aconteceu alguma coisa? Não. Mas eu tô pronto para deixar claro o que quero que aconteça. Se um dia eu não estiver mais aqui. O homem assentiu com a cabeça, puxou uma pasta e pegou a última versão do testamento, pronta para ser atualizada. Leonardo se sentou e começou a falar com calma. Primeiro, todo o patrimônio do Daniel, incluindo imóveis, investimentos e o fundo que criei para ele, continua sendo exclusivamente dele. Certo? Segundo, eu quero incluir a Júlia como responsável legal, com autoridade total sobre os cuidados, educação, tratamento e proteção dela, mesmo se eu ainda estiver vivo e incapacitado de decidir qualquer coisa. O advogado ergueu os olhos. Isso é forte, tem certeza? Absoluta. Ela é a única pessoa, Nay, além de mim, que ama ele como ele merece ser amado. E sobre a Verônica? Você já retirou ela de tudo, mas ela pode contestar. Deixa contestar, ela vai perder. E se insistir, quero cláusula que proíba ela de chegar a menos de 200 metros do meu filho. Isso pode ser feito. Leonardo respirou fundo, pegou o envelope e colocou sobre a mesa. Aqui tem uma carta minha. Escrevi ontem à noite. Quero que fique anexada ao documento. Não é oficial, mas é pessoal. Se um dia ele puder ler, quero que saiba o porquê de cada escolha. O advogado pegou o envelope, guardou com cuidado e anotou os pontos novos. Quando Leonardo voltou para casa, o sol já estava se pondo. Júlia estava sentada com Daniel na varanda, tocando o teclado. Ela tinha uma expressão leve, tranquila. O menino acompanhava com os olhos, às vezes mexendo os dedos no ar, como se tocasse junto. Leonardo ficou na porta por um tempo, só observando. Aquela imagem parecia ter saído de um sonho bom. Fiz o que precisava ser feito, ele disse quando se aproximou. Júlia parou de tocar e olhou para ele. O quê? Mudei o testamento. Tá tudo resolvido. Se um dia eu sumir desse mundo, você vai continuar sendo a pessoa mais importante na vida dele. Oficialmente. Legalmente. Em tudo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, soltou o ar devagar. Eu não queria isso por papel, Léo. Eu queria por verdade. E é por isso que você é a única pessoa que eu confio para isso. Ela se levantou. Caminhou até ele devagar. Você tem certeza que quer me colocar num lugar assim? De tanto peso? Júlia, você já tá nesse lugar há muito tempo. Só faltava assinar. Ela sorriu, emocionada, e olhou pro Daniel. E ele? Ele sabe?
Ele sente. E ele aprovou, antes de qualquer juiz. Naquela noite, eles jantaram os 3 juntos. Uma refeição simples, cheia de pequenas risadas, gestos trocados, olhares que diziam mais do que palavras. A casa estava mais viva do que nunca. Mas do lado de fora, a história ainda não tinha acabado. Verônica soube da mudança no testamento no dia seguinte. Ela estava em um café com uma amiga quando recebeu a mensagem. Leu, respirou fundo e não disse nada. Mas a raiva em seus olhos era clara. Ela não tinha perdido só o controle. Tinha perdido o que mais odiava abrir mão. O poder. Júlia sentia. No fundo, ela sabia que algo ainda podia acontecer. Que histórias assim não terminavam com assinatura de papel. Porque quando o passado insiste em ficar quieto por tempo demais, ele volta. Mais forte, mais direto, mais disposto a bagunçar tudo. Naquela madrugada, Júlia acordou com um aperto no peito. Levantou, foi até o quarto do Daniel e sentou ao lado dele. Passou a mão nos cabelos dele com carinho, com cuidado. Leonardo apareceu na porta, coçando os olhos. Tá tudo bem? Tá. Eu só... Senti que precisava ficar perto dele. Tem algo te incomodando? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou. Tem. Uma coisa que eu nunca te disse. E que agora... eu acho que você precisa saber. Leonardo ficou parado. O coração dele acelerou. Ele não sabia o que vinha a seguir. Mas sabia que mudaria tudo. Júlia estava sentada na beira da cama do Daniel, o quarto todo escuro, só com a luz fraca do abajur aceso. Leonardo ficou parado na porta. Aquela frase dela, tem algo que eu nunca te disse, ficou ecoando na cabeça dele, como um alerta. Mas ele não se moveu, só disse, pode falar. Júlia abaixou os olhos, respirou fundo e começou. Eu sempre te falei sobre o meu filho, que ele morreu com 2 anos, que eu fiquei sozinha, que foi a maior dor da minha vida. Leonardo assentiu devagar, esperando. O que eu nunca disse é que eu nunca vi o corpo dele. Ele franziu a testa. Como assim? Eu fui internada com ele num hospital público. Ele estava com uma crise respiratória grave. Eles tiraram ele dos meus braços dizendo que iam levar direto para a UTI. Me deixaram numa sala de espera, sozinha. Horas depois, vieram com um envelope, dizendo que ele não resistiu. Não me deixaram ver. Disseram que era melhor assim, que não tinha necessidade, que ele já tinha sido levado. Leonardo sentiu um arrepio subir pelas costas. Júlia! Eu gritei, bati em porta. Fui embora dali carregando um vazio que nunca passou, mas algo dentro de mim sempre disse que tinha algo errado. Sempre. Mas o tempo passou. A dor sufocou a dúvida. E eu segui. Ela virou de leve na direção de Daniel, que dormia tranquilo. Quando eu vi esse menino pela primeira vez, alguma coisa dentro de mim gritou. Gritou mesmo. Não foi uma sensação qualquer. Foi como se eu tivesse sido puxada para dentro de uma lembrança. O jeito do olho, da boca, o som que ele fazia quando respirava dormindo. Tudo. Leonardo se aproximou, devagar, sentou na outra beirada da cama. O coração dele batia forte. Júlia, você tá me dizendo que... Tô dizendo que é possível. Que o Dani seja meu filho. Biologicamente de sangue. Que ele nunca tenha morrido. Leonardo congelou. As mãos tremiam. Isso não faz sentido. Você não me contou nada disso. E o Dani é meu filho. Ele nasceu da Mariana. Eu tava lá, no hospital. Júlia balançou a cabeça com o olhar preso no chão. A Mariana... Ela era boa. Mas ela não sabia que isso ia acontecer. O que eu acredito é que alguém com poder, com grana, com influência, pegou meu filho naquele hospital e trocou. Ou vendeu. Eu não sei. Eu sei que parece absurdo, mas eu conheço meu filho. E quando cheguei aqui e vi o Dani,
Foi como se o mundo dissesse: achou. Leonardo ficou sem ar por um instante. Júlia, você entende o que está dizendo? Que nosso filho foi tirado de você. Que tudo foi uma mentira? Ela assentiu, com os olhos cheios. Eu sei que é muita coisa, mas por isso eu nunca tive coragem de contar. Porque eu achei que, se falasse, ia perder tudo de novo. E eu não aguentaria. Silêncio. Leonardo se levantou, andou até a janela. Precisava de ar, de chão, de alguma coisa que o mantivesse em pé. O mundo girava. Mas o Dani, a Mariana, o parto, pode ter sido tudo forjado. Você mesmo disse que não viu o corpo direito, que foi tudo rápido, confuso. Eu procurei os papéis do hospital onde meu filho foi dado como morto. E não tem registro. Só uma nota fria, genérica. Como se ele nunca tivesse existido. Leonardo virou lentamente, os olhos brilhando. E por que você nunca procurou antes? Por que ninguém escuta uma mãe pobre dizendo que o filho sumiu num hospital? Porque eu fiquei com vergonha. Porque ninguém acreditaria. Nem eu acreditava. Até te conhecer. Até conhecer ele. Daniel se mexeu na cama. Soltou um som leve. Os dois se viraram ao mesmo tempo. A gente pode fazer um teste de DNA, Leonardo, disse finalmente. Eu sei. E eu tô pronta. Só que antes disso, eu precisava que você soubesse. Porque não importa o que o teste diga, eu já sinto. Ele é meu. E também é seu. E eu não quero tirar isso de você. Leonardo andou até ela. Se ajoelhou no chão, na frente da Júlia. Pegou a mão dela com força. E se for verdade? Se ele for seu filho biológico? O que você quer? Ela demorou para responder. Olhou para o menino, depois para o homem ali de joelhos. Eu só quero continuar sendo o que sempre fui para ele. Mãe. Mesmo que a certidão diga outra coisa. Os olhos de Leonardo se encheram. Então você fica. Do meu lado. Do lado dele. A gente vai descobrir isso junto. E nada vai mudar o que a gente já construiu. Ela chorou. E ele chorou também. Abraçados, ajoelhados ali, num quarto simples, mas cheio de tudo que realmente importava. E Daniel, mesmo dormindo, sorriu, como se soubesse que, enfim, estava onde sempre deveria ter estado.